Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa sessão aqui, né? Essa série de 3 aulas que a gente vai fazer, que eu preparei realmente com bastante cuidado. Vocês vão ver aqui que eu estou até com o meu computador, vou de vez em quando dar uma lida aqui em alguma coisa, tá? E nessas 3 aulas o que você vai aprender, né? Você vai ver um caminho que eu vou te mostrar, tá? Como que você pode entrar na Bolsa de Valores com segurança, como que você pode entrar sem medo, como que você vai evitar erros, principalmente isso, né? Porque, cara, o nosso maior medo realmente é de perder dinheiro, de fazer alguma bobagem, de, enfim, investir errado, né? E como você pode crescer passo a passo, pouco a pouco, sem fazer loucuras, aquelas pirotecnias de, olha, vou comprar um croissant e, né, poxa, tô fazendo alguma coisa aqui. Inclusive eu vou falar disso, de alguns erros crassos aí das pessoas que iniciam, tá? Um deles é esse. Eu vou começar contando a minha história para você entender que é possível sim você investir na Bolsa. Eu comecei a investir na Bolsa através de um presente que meu avô me deu, né? Eu conto isso, já contei em outros vídeos, já contei em lives. O meu avô, quando eu tinha uns 11 anos de idade, ele me levou para passear. Na verdade foi o seguinte, né? Eu com 11 anos de idade, eu não lembro qual era a idade que ele tinha, de verdade, e eu fui passar um dia das minhas férias com ele. Então, pré-adolescente, que amava, adorava o avô, né? E ele também, acho que tinha um pouco de admiração por mim, e me amava, logicamente, afinal de contas era meu avô. Ele me levou lá para 25 de março, tá? Meu avô foi um grande atacadista de tecidos na 25 de março, na época dele. Quando eu nasci ele já não era mais, né? Enfim, ele deixou bastante herança, muito dinheiro e tal. Eu não vi a cor desse dinheiro ainda. Tudo que o meu avô me deu, de fato, foi o conhecimento, a experiência dele que ele me transmitiu e um lote de ações justamente nesse dia aí que a gente foi passear na 25 de março. E esse lote de ações foi a prática que eu tive para aliar a experiência e os conhecimentos que ele me passou. E esse lote de ações, cara, 20 anos depois, se transformou em apartamento. Agora, o que pouca gente sabe, o que pouca gente entende, é que esse lote de ações custou o mesmo preço do nosso almoço naquele dia, né, naquele dia de passeio de um avô com um neto. Então vamos dizer que você vai viajar com o seu neto, você vai passar um dia no shopping center com ele, vai em cinema, vai comprar pipoca, vai almoçar, sei lá, um lanche numa lanchonete, no Burger King, no McDonald's. Quanto que custou isso? Tá? Esse passeio com o seu neto, né? Esse passeio entre um avô e um neto. Esse valor, basicamente esse valor, foi o custo de um lote de ações, tá? Que meu avô me presenteou naquele dia. Só que 20 anos depois, esse lote de ações, ele conseguiu comprar um apartamento. Ele valia o mesmo preço de um apartamento, que foi o meu primeiro apartamento. Eu não tirei esse dinheiro para comprar o apartamento, tá? Na verdade, eu usei uma linha de financiamento que na época era muito mais barata do que os juros estratosféricos que existiam no Brasil e que não existem mais, e mantive o meu dinheiro aplicado. Bom, e é disso que eu vou falar, tá? Eu vou mostrar para você como é possível. Agora, tive uma outra história que é interessante, que foi o seguinte, né? Quando eu fazia faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de agronomia. Eu fiz 3 anos de faculdade de agronomia em Londrina, na Universidade Estadual do Paraná. E pouco tempo, eu conheci uma moça lá, enfim, uma mulher que era 10 anos mais velha do que eu tinha 19 anos, ela tinha 29, e a gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar. E ela tinha um time empreendedor fantástico, né? E uma coisa que ela mostrou para mim foi o seguinte: Mauro, olha só como a cidade está crescendo. Para todo lugar que você olha tem um canteiro de obras. Então, o que você acha da gente montar juntos uma marcenaria? E eu falava, eu estudo, cara, né? Assim, a prioridade é a faculdade, né? Eu falei, não, tudo bem, aqui, meus negócios lá com a fazenda, eu consigo tocar de longe, né? Você vê, eu vou uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias para a fazenda e tá tudo em ordem. Então, e fazenda realmente, né, depois, quando você é do ramo, conhece e tal, ela tem um trabalho intenso no dia a dia, né? Mas para quem sabe o que está acontecendo, sabe administrar,
é mais ou menos que nem uma padaria, né? Tem aquele fluxo normal e você tem que intervir de quando em quando em alguns momentos. E era o que ela fazia, né? Ela era fazendeira, era o que ela fazia. E aí, ok. E aí eu vim para São Paulo, comprei todo o maquinário, dei uma sorte na vida, paguei todas as máquinas, o frete, a entrega, etc. Tipo, uma semana antes do plano Collor, paguei isso tudo e eles entregaram toda essa marcenaria em Londrina. Lá ela já tinha alugado o local, enfim, até contratado mão de obra. Pronto, chegou, a gente instalou tudo e começou a funcionar. Fato é que eu e ela, no nosso relacionamento, a gente começou a não ir bem e a gente resolveu vender a marcenaria. Pô, vendemos a marcenaria, naquela época até a gente vendeu bastante bem pela época que era, porque lembra que teve lá o plano Collor, tá? E a gente ficou com bastante dinheiro, né? A gente ficou com bastante dinheiro. O que ela fez com a parte dela, eu não sei, eu peguei a minha parte, voltei para São Paulo e fui conversar com um tio meu. Esse meu tio, o José Carlos de Magalhães, ele é um jurista muito importante no Brasil, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é da USP, em São Paulo, tá? O trabalho dele, inclusive, permitiu que se montasse no Brasil, se fizesse toda a legislação para se ter câmaras de arbitragem no Brasil. Ele é um cara super respeitado e que trafegava em altas rodas, trafega até hoje em altas rodas, enfim. E aí eu fui falar com ele, falei, pô tio, eu tô com esse dinheiro, não é muito dinheiro, mas é todo o meu dinheiro e eu quero investir na Bolsa de Valores. Ele, nossa, mas tudo num lugar só e tudo mais, mas você é jovem também, né? Eu tinha lá 20 anos de idade, talvez 21, por aí, 19, nem lembro ao certo. Falei, pô, olha, eu vou te indicar para um amigo meu que entende muito de Bolsa de Valores e você fala com ele. Você tem tempo? Eu falei, pô, tô de férias, né? Tô aqui de férias, tô um mês inteiro aqui em São Paulo, posso falar assim. Ele passou a mão no telefone, ligou e falou assim, Mauro, vá lá falar com o José Carlos Mendonça de Barros, que depois foi da equipe econômica do governo Fernando Henrique, né? Vai lá falar com o José Carlos, que você vai ser atendido, pode ficar tranquilo. Eu cheguei lá, mostrei para ele, olha, eu tenho tanto para investir, assim, assado. E, cara, era um dinheiro que comprava o quê? Né? Comprava um carro, vamos dizer, sei lá, hoje uma Saveiro top, né? Um carro assim, um carro não muito básico, mas um carro legal, tá? Mas não super top, não comprava uma Ferrari, né? Afinal de contas eu tinha vendido uma marcenaria. Aí ele falou, olha, isso aqui é pouco dinheiro para a gente administrar aqui, porque você vai ter custos, né? E ele estava acostumado a administrar milhões, né? Mas vai em tal banco, e ele me indicou o Banco Francês e Brasileiro na época. Eles têm agência aqui na Avenida Paulista, né? E coloque em tal fundo, que era o fundo de investimento em ações deles, né? Pode colocar, eu conheço a equipe que administra, um deles inclusive foi meu aluno, e os caras são muito bons nisso. Vai lá e abre sua conta, coloca nesse fundo. Tá bom. O escritório dele ficava na Alameda Santos, que é paralela à Avenida Paulista. Eu fui lá, saí e já fui buscar o Banco Francês Brasileiro, que ficava no Conjunto Nacional, tá? E aí, poxa, eu fui barrado na entrada, né? Imagina, né? Aquele banco que só tem milionário, um garoto, né? Com uma cara de moleque, de camiseta, calça jeans rasgada, né? Botina para entrar no mato, querer entrar ali, fui barrado. E eu tava com um cheque administrativo no bolso, né? Aí peguei, entrei, me apresentei, falei que queria falar com o gerente, porque eu queria abrir uma conta. Me mandaram lá pro gerente mais júnior que existia, e eu contei a história para ele, né? Eu falei, olha, eu tô com um dinheiro de uma venda de um negócio que eu fiz e eu quero investir em tal fundo de ações. Ele falou, tá, mas é bastante dinheiro para você investir em um lugar só, não é? Eu falei, não, mas eu fui bem orientado, eu quero investir em um lugar só, enfim. Ele, tá bom. Aí ele, ó, você precisa disso tudo para abrir a conta. Aí ele me mandou lá um monte de coisa, eu falei, caramba, tá bom. Aí eu passei o dia seguinte buscando as documentações e no outro dia, então, eu fui lá e levei toda a documentação. O cara ficou até meio espantado como eu consegui tudo tão rápido, né? Que ele me pediu
tudo na vida, não é como hoje que você abre uma conta tudo pela internet. Fui lá, abri conta, ele tirou xerox, enfim, tudo que precisava para abrir, assinei o que precisava ser assinado e pronto, abri a conta. Legal. Aí ele, mais uma vez, você tem certeza que você quer colocar todo esse dinheiro nesse fundo? Isso é renda variável, olha só, tá estourando a guerra no Golfo, o preço do petróleo está disparando, o dólar está disparando, as bolsas devem cair. Quer dizer, o cara foi super legal comigo. Eu nem entendo porque tem gente que fala assim, ah, gerente de banco, só isso, só aquilo. De verdade, gente, a minha experiência é outra, tá? Eu acredito que quando você é mais aberto assim com as pessoas que te atendem e falam a realidade sem esconder, sem ter, né, segundas ou terceiras intenções por trás, escusas, você é melhor atendido e o cara já logo ele não quer problema, ele vai te falar a realidade da vida rapidinho. E ele falou, eu falei, não, eu quero isso e tudo mais, tá bom. Ele pegou o dinheiro, investiu, me deu lá um documento comprovando, eu guardei aquilo, né, levei para Londrina e eu ficava vendo aquilo. E todo mês eu recebia a posição por um extrato, né, que tinha assim, tipo 15, 16 dias de atraso, né? Então demorava muito tempo para eu ver a minha posição. E aí quando chegou lá o primeiro extrato, vamos dizer que eu tivesse colocado, sei lá, o equivalente a 60 mil reais, 80 mil reais, vai? Coloquei 80 mil reais no fundo, de uma vez. E aí ele veio o primeiro extrato, lembra, Guerra do Golfo, né? E aí o cidadão olha assim, cidadão, no caso eu, olha, e aqueles 80 mil reais tinham virado 70 mil. Eu, caramba, meu. O cara foi sacana, né? Eu falei pra ele colocar todo o dinheiro num lugar só e o cara não colocou. Nossa. Bom, passaram-se 30 dias, né? Mais um mês, veio o segundo extrato, aquela coisa, eu olho, e os 70 mil já estavam em 50 mil. Eu, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a falar, pô, será? Não será? Aí eu comecei a perceber, eu vi lá o valor do depósito, 80 mil, aí 70 mil, aí virou 50 mil, aí veio um terceiro extrato. Aqueles 50 viraram tipo 38 mil reais, menos da metade, um pouquinho menos da metade. Os números que eu tenho de cabeça hoje, né? A ordem de grandeza que eu tenho de cabeça hoje. Eu falei, caramba, eu tô perdendo todo o meu dinheiro. Aí eu resolvi ligar pro meu tio, né? E falar assim, tio, né? Ligar pro meu tio e falar, tio, o que tá acontecendo? Liguei, caiu a secretária dele, né? Falei assim, olha, é o Mauro, tudo bem? Como vai a senhora? Tudo bem? Ela me conhecia. Falei assim, eu preciso falar com meu tio. Ele está em reunião. Nossa, mas eu preciso falar e é urgente. Aí ela passou a ligação, porque afinal de contas era o sobrinho dele, né? Aí eu, tio, ele, o que aconteceu? Tio, o senhor não falou que aquele seu amigo entendia de bolsa de valores, tio? Tio, eu coloquei os 80 mil, eu tô com 38 mil reais aqui. Pelo amor de Deus. Aí eu só ouço do outro lado. Deixa o dinheiro lá. Cara, bom, como a vergonha estava entre eu e meu tio, né? Pelo menos para mim era uma vergonha ter perdido tanto dinheiro assim. Cara, eu fiquei quietinho. Fiquei bem quietinho, né? E vamos lembrar, a gente estava no governo Collor, a equipe econômica era liderada pela Zélia Cardoso de Mello, ou seja, né, um pessoal que, meu Deus do céu, é por isso que eu falo, né, eu tenho 51 anos enquanto eu gravo esse vídeo, cara, eu já passei por cada crise que as pessoas de hoje, esse pessoal que está novinho hoje, que tem 30 anos de idade, está dando conselho, não sabe o que é isso. Você provavelmente já passou por coisas muito piores do que essa crise de 2008 que a gente teve, com a crise do Covid, enfim, você já passou por situações muito complicadas na sua vida, tá? E ok, deixei o dinheiro lá, fui cuidar da minha vida, fui estudar. Eu sei que 2, 3 anos depois, né, que todo esse imbróglio acabou, veio impeachment de Collor, aquela coisa toda, a bolsa subiu e não parou de subir. Quando eu fui ver, eu podia comprar um carro melhor do que aquele lá,
eu podia comprar um terreno na praia e eu comprei o meu primeiro computador, que na época, gente, era um 386 com uma tal de placa Targa, né? Hoje eu acho que o celular, tá? Ele tem mais poder de processamento do que aquele meu computador da época, né? Ok? E, enfim, foi isso que eu fiz. Aí depois o terreno se mostrou um péssimo investimento. Para mim, é uma história que eu conto aí nos vídeos da Academia do Dinheiro no YouTube, acho que está inclusive na área de membros, tá? Mas eu repito durante as aulas dos cursos essa história assim rapidinho para não perder o foco da aula, né? Agora, o que a gente vê nessa minha história, né? A gente vê uma sucessão de erros, né, movidos pela vontade de investir, né? Um erro, né, é sair empreendendo com namorada, né, com alguém muito próximo de você, cuja motivação inicial ou principal foi o amor que você tinha pela pessoa, o carinho que você tinha pela pessoa e uniu a uma oportunidade comercial, mas sem conhecimento nenhum do ramo de negócios que é uma marcenaria de móveis planejados, tá? Então, quer dizer, esse foi um erro gigantesco, um erro crasso. Eu vejo muita gente aí na internet falando para as pessoas, vai anotando esses erros aqui, porque isso é o importante dessa aula de hoje, tá? Vai anotando esses erros, tá? Empreender sem conhecimento, tá? Mesmo que com um senso de oportunidade, com um motivador principal, que é um motivador emocional e não totalmente racional, tá? E não conhecer o ramo de atividade no qual você está entrando, legal? Então isso é importante você pontuar. Outro erro, né, que dentro dessa questão do empreendedorismo é que, cara, quando você vai empreender, você tem que se dedicar ao seu empreendimento. Você não consegue empreender pelo telefone. Você não consegue empreender dividindo a sua atenção, tá? O empreendimento é um tipo de investimento que exige dedicação, trabalho integral do empreendedor. Não é tão fácil, não é tão simples empreender como as pessoas, eu falo aqui, os empreendedores de palco, né, costumam mostrar. Então, as pessoas assim mostram muitos troféus, mas não mostram suas cicatrizes, tá? E muitas dessas cicatrizes são profundas e elas poderiam matar, né, muita gente, né, como acontece de fato. Tá? Você deve conhecer, se é que essa não é já a sua experiência, de ter empreendido e ter se dado mal. Tá? Então é um tipo de investimento de alto risco e de alta dedicação. Ok? O segundo ponto foi aquela questão de investir pela ânsia, né? E sem conhecimento. Do tipo, vou entregar minha vida na mão de alguém que conhece e eu mesmo não vou fazer minha lição de casa. Cara, isso é o que eu chamo de investidor preguiçoso. Tá? Todo investidor é um pouquinho preguiçoso. Eu mesmo, cara, eu gosto muito mais do dinheiro que eu recebo dos meus investimentos. Eu posto muitas vezes aí, olha, eu tô ganhando dinheiro, eu tô deitado na praia, tô ganhando dinheiro, eu tô dormindo, né? Tô ganhando dinheiro e eu tô estourando um champanhe com a minha namorada. Sim, né? O meu dinheiro está trabalhando. Então o investidor, de certa forma, ele busca realmente essa tranquilidade, essa calma, cara, eu quero o máximo de retorno pelo mínimo de esforço. Isso é real. No entanto, para você ter esse retorno, essa relação ideal entre o máximo de retorno possível com o mínimo de esforço possível, e não é o máximo de retorno que o mercado financeiro pode dar, porque aí você vai ter muito esforço para chegar lá e muito risco, ok? Você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, inclusive se for colocar o seu dinheiro em um fundo de investimentos, saber em que, como é que esses caras investem, por que eles investem, a situação econômica de um país, de uma nação, das empresas onde estão envolvidas, ela é realmente ideal ou não? Tá? Então isso a gente tem que entender minimamente. Tá? E esse foi um grande erro meu. Esse foi um grande erro meu. Né? Outra questão é você olhar, né,
gerente do banco, para o agente autônomo de investimentos, para o teu assessor de investimentos, como um cara que não quer o melhor para você, que é só o melhor para ele mesmo e para a instituição. Olha, eu tenho que dizer uma coisa, tá? Você, em hipótese alguma, pode perguntar para uma pessoa aonde eu coloco todo o meu dinheiro. Não pergunte isso, tá? Mas troque ideias e faça essa lição falando o seguinte: olha, eu quero investir de tal forma para fazer isso, fazer aquilo. E repara, eu passei por três pessoas que me falaram algo diferente. Então, meu tio falando, olha, você quer realmente investir todo o seu dinheiro em ações? Eu falei, quero. E ele falou, tá bom, você é novo, né? Eu tinha lá meus 19, 20 anos de idade, eu de verdade não lembro a minha idade certinha, mas eu tinha por volta disso, tá? Por volta de 20 anos de idade. Você é novo, você tem tempo de errar, tá? E, de fato, eu errei no começo, deu tempo de recuperar, mas, enfim, já vou chegar num outro erro aí, ok? Passei pelo Mendonça de Barros e me falou, olha, se você quer realmente investir tudo em ações, não será comigo, tá? Porque aqui a gente tem... E por que ele falou isso, né? Provavelmente porque ele é muito amigo do meu tio, né? E ele falou o seguinte, falou, pô, eu vou arrumar uma encrenca aqui, pô, isso não é o adequado. O dinheiro era pouco para ele? Era, e isso também era verdade, tá? Mas também tinha outras verdades, que era o seguinte, por que eu vou me indispor com o sobrinho do Magalhães, que é o cara que faz doutrina no mercado financeiro, e é um cara que, pô, a amizade dele vale muito. Então eu vou ajudar o sobrinho dele, vou manter a amizade e vou dar as advertências corretas pro sobrinho dele, eu. E ok, ele me deu as advertências e falou, olha, se você quer mesmo, né, olha só o que está ali por dentro, você quer mesmo investir tudo isso, tá bom, então vai lá e faz nesse banco, eu conheço a equipe, os caras são bons de fato. Fui no gerente do banco, terceira pessoa, tá? E o gerente ainda falou, cara, tá estourando a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo. Você vê como eu sou antigo, tá? A primeira Guerra do Golfo. De verdade, você não quer colocar um pouco em renda fixa, né? Os juros aí que tem no overnight estão muito bons, né? E era realmente os juros mais altos do mundo, os juros reais mais altos do mundo, descontado a inflação e tudo mais. Poxa, separa um pouco esse bolo e tal, e eu, teimoso, não e tal. Então o que foi o grande erro? Na verdade, eu estava procurando não opiniões, eu estava mudando de opiniões para encontrar uma igual à minha, né? De alguém que não tinha estudado. Então esse foi mais um erro. Eu estava lá buscando várias opiniões até achar uma opinião. Ah, esse cara manja muito. Por quê? Porque a opinião dele é igual à minha, né? Como eu sempre digo aqui na Academia do Dinheiro, e talvez até por essa minha história, a gente não fala para as pessoas o que elas querem ouvir, a gente fala para elas o que elas precisam ouvir. Tá? Precisam ouvir. Por quê? Porque tem muito guru aí da internet que é muito bom de comunicação, tem formação em comunicação, em marketing e tal, e as pessoas até fazem até pesquisas para saber o que o público quer ouvir, e coloca lá no vídeo bonitinho, aí pumba, like. Claro, por quê? Porque é muito mais cômodo, é do ser humano, buscar uma opinião igual à sua, porque fala, tá vendo, ó, eu tenho razão. Olha que gostoso é ter razão quando tem um cara, um âncora, te dando razão, falando o mesmo argumento que você fala. E isso é o que a gente preza aqui na Academia do Dinheiro, de não falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Me falaram que eu precisava ouvir e eu não dei ouvidos. Foi esse um grande erro, não é verdade? Bom, e aí depois, o que aconteceu? Bom, caiu, eu fiquei desesperado, eu ia cometer mais um erro, que é tirar o dinheiro da Baixa, né? Do tipo, tio, pelo amor de Deus, né? Aí eu tive essa luz, né, de ligar para ele, e ele falou assim, deixa o dinheiro lá. Nossa, eu deixei. Agora, por que eu deixei de fato o dinheiro lá? Porque, pô, eu fazia faculdade, eu não precisava desse dinheiro para eu viver, para eu pagar a conta de água, luz, telefone, pensão das crianças, né? Não precisava disso,
ok? Por isso que o dinheiro permaneceu lá, porque se eu tivesse 35 anos, com conta para pagar, filho na escola, né, IPVA de carro, etc., provavelmente eu teria tirado o dinheiro na baixa e falando, putz, eu fiz a pior besteira do mundo, nunca mais eu volto para a Bolsa de Valores. E isso aconteceu com muita gente na história econômica recente aqui do país, principalmente em 2008 e em 2020, na crise da Covid. Tá? Então isso aconteceu de fato, muita gente se assustou e tirou o dinheiro. Enfim, teve gente até que, cara, fez colchão financeiro em fundos imobiliários. Gente, isso é uma insanidade, mas enfim, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Que tá preparadinha aí para vocês. Então, o que acontece? Nesse aspecto, tá? Esses pequenos erros, em maior ou menor grau, eles acabaram forjando a minha alma de investidor. O que tinha por trás disso? Cara, tinha aquelas ações que o meu avô me deu e que estavam lá. E que em um certo momento eu fui comparar, bom, deixa eu ver esse fundo de ações aqui, deixa eu ver as ações que meu avô me deu. Como eu não lembrava daquelas ações que meu avô me deu, eu fui lá ver e falei, caramba, eu tenho um dinheirão aqui, tenho um dinheirão, né? E eu nem sabia quanto era, né? Eu só tinha lembrança de que, pô, aquilo lá custou o preço lá de um almoço, né? E aqui esse dinheiro, que era o preço de um carro, né, um carro médio, desvalorizou muito, e aquilo lá eu tinha uma posição. Então o teu parâmetro mental, olha só o que acontece, aquilo que você marcou na tua cabeça, que custava lá 4 sanduíches do McDonald's, hoje tá comprando um carro. E aquele carro, né, que você tinha na cabeça, pô, esse dinheiro que eu investi comprava um carro, putz, agora compra uma moto. Então olha só como que a gente contabiliza as coisas. E aí por fim, né, eu não errei porque mantive o dinheiro lá. Mas no final, o que aconteceu? Quando eu vi que eu tinha dinheiro, aí teve a recuperação e tudo mais, que eu vi que eu tinha dinheiro. Eu trabalhava com meu pai nessa época, né? Eu estava lá na lojinha dele trabalhando, aí eu já estava em São Paulo, tinha largado a faculdade de agronomia e estava fazendo faculdade de administração em São Paulo e trabalhando com meu pai, na loja do meu pai. E aí eu cheguei pro meu pai um dia e falei assim, pô, eu vou lá na Avenida Paulista que eu vou sacar todo o dinheiro lá. Pô, por que você vai sacar o dinheiro? Eu falei, porque olha quanto eu tenho. Ele, o que é isso? Eu falei assim, na venda da marcenaria e tal. Eu falei assim, pô, essa marcenaria deu coisa, hein? Pô, vai lá, vai. Peguei o carro, fui lá pra Paulista, peguei um cheque administrativo na época, gente, não existia nem TED na época. Eu sou muito antigo, não existia nem TED na época, acho que não existia DOC, TED, nada disso, enfim. Peguei um cheque administrativo, voltei para a loja, atravessei a rua, depositei na minha conta, né, do banco, e aí eu apliquei no overnight, enfim, e consegui muito dinheiro de fato. Então, mas esse foi um acerto? Não, foi um erro, foi um grande erro, tá? Porque eu vi aquele dinheirão. E, cara, naquela época eu já tinha, sei lá, uns 23, 24 anos, talvez, né? E aí eu saí comprando coisa. Comprei um carro 0 km, comprei um terreno na praia, que foi um grande mico, para mim pelo menos, e comprei, como eu disse, o meu primeiro computador, né? Você fala, pô, mas você deu certo? Não. Porque ainda assim, eu, apesar de ter saído numa alta de mercado, eu ainda poderia ter ficado com esse dinheiro lá e ter crescido muito mais meu patrimônio, tá? E na época era aquilo, né? As pessoas só falavam mal de bolsa. Hoje ainda muita gente fala mal de bolsa de valores. Eu vejo gente falando, olha, bolsa é um ganha-perde, se você está ganhando alguém está perdendo. Cara, isso não é verdade, não é verdade mesmo. Na próxima aula eu vou te falar disso. Tá? E vou te mostrar por que isso não é verdade e o que eu quero dizer para você. Esse investimento bem feito, tá? Em prazos médios ou longos. Prazo médio, eu estou falando aí de 3 anos a 5 anos. Prazos longos, 5, 10, 15 anos. Ele sim pode acelerar em muito o teu processo de enriquecimento, pode melhorar em muito a tua aposentadoria. Naquela época só existiam ações, poucas ações,
o mercado era concentradíssimo, tipo 80% do mercado era feito por 5 a 10 ações. Hoje não, hoje a gente tem pelo menos umas 70 empresas que formam 80% do volume. Você tem os fundos imobiliários, você tem o Tesouro Direto dentro da Bolsa de Valores, ou seja, você tem muita coisa para você conseguir moldar a tua carteira, diversificar e colocar isso em prática. E é isso que eu vou te mostrar ainda nessa série de aulas. Eu vou te mostrar até a terceira aula, como você pode ter um caminho seguro para você investir, evitando esses erros, tá? Começando na Bolsa de Valores da maneira correta. E eu vou te mostrar isso, cara, como meu avô me mostrou, passo a passo, pouco a pouco, tá? Mostrando que sim, é possível você ter uma vida mais rentável, uma vida bem melhor na Bolsa de Valores, com uma potencialização dos seus ganhos e uma diminuição bastante grande dos seus riscos, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Tá? Essa primeira aula acho que te mostrou um pouquinho do potencial que existe, né, dos perrengues, do sobe e desce. E eu posso te dizer uma coisa, tá? Eu trabalhei a minha vida como empregado, tá? Como empregado. E o que eu fazia? Eu ganhava algo, eu gastava menos e investia isso, tá? Eu sempre investi. E mais, nem existia essa cultura do invista primeiro, não. Eu investi o que sobrava mesmo, Às vezes era pouco, às vezes era muito. Enquanto eu morava com os meus pais, que foi quando eu atingi o meu primeiro milhão, dos 20 aos 24 anos, eu praticamente investia tudo que eu recebia. Bom, o que eu posso dizer é que ao você aportar com consistência e consciência, sabendo o que você está fazendo, escolhendo boas empresas, cara, sempre dá certo, sempre dá certo. É só deixar o tempo e as próprias empresas e os próprios fundos imobiliários fazerem o trabalho deles. E aí a tua prosperidade, ela chega. E ela chega numa velocidade que você nunca viu até esse momento na tua vida. Então, segue comigo nas próximas aulas. Te vejo na próxima. Até!